Estamos ao vivo para todo o Brasil e para mais de 130 países via internet. Que beleza, hein? Que beleza! Muito bom, então, olha só, nós vamos estudar hoje aqui, né, a parte de espelhinhos esféricos, né? Espelhos esféricos, tá? A gente vai estudar um pouquinho a respeito de espelhos esféricos. Esta parte de espelhos esféricos consta desta aula aqui e da próxima aula também, tá? Então, vamos ter aí 100 minutos aqui e 100 minutos mais para frente, tá? 200 minutos para ver espelhinhos esféricos. Tudo bem? Muito bem. Eu deixei uma folhinha para vocês pegarem, para vocês preencherem. Eu imagino que você já tenha pego, né? E vamos tocar o barco, como diria o americano. Let's touch the boat, tá? Vamos tocar o barco, como diria o americano. Let's touch the boat. Muito bom. Então tá, a gente vai estudar espelhinhos esféricos, tá? O que é um espelhinho esférico? O espelhinho esférico é um pedaço da esfera, é uma calota esférica, tá? Então aqui eu tenho uma esfera refletora. E aí, se você fatiar, né, você vai ter um espelho esférico. Muito bem. Quando a parte de fora for a parte refletora, a gente fala que o espelhinho ele é convexo, tá? Quando a parte de dentro for a parte refletora, a gente fala que o espelhinho ele é côncavo. Então, gente, a primeira coisa que vocês têm que saber é a diferença do côncavo e o convexo. Eu aprendi a diferença do côncavo e do convexo quando eu tinha 4 anos de idade, né? Eu estava na pré-escola. Vocês passaram pela pré-escola? Quando eu estudei na pré-escola, fiz escola Piraquara, né? Nem existe mais essa escola, que beleza. E aí, eu estava na escola, eu estava lá na pré-escola, tinha lá o playground da escola, né? Tinha lá o gira-gira, tinha a gangorra, né? O balanço, e tinha um tanquinho de areia. E as crianças brincavam no tanquinho de areia. Eu estava lá brincando no tanquinho de areia quando a tia Eneida veio a ter comigo, né? Aí a tia Eneida chegou assim para mim e falou: Rogério, meu nome é Rogério, né? Rogério, você sabe a diferença entre o côncavo e o convexo? Eu falei: não, tia, eu tenho apenas 4 anos de idade, né? Ela falou: então cava aí, né? Então eu peguei minha pazinha aqui, ó, e cavei. Ela falou: você não cavou? Eu falei: cavei, tia. Então, essa parte que você cavou ficou côncavo. Pegou? Pegou? Côncavo, tá? Então, quando você cava, a parte que você cavou ficou côncavo, tá? O buraquinho é a parte côncavo, tá? Então, o buraquinho cavou, o buraquinho é a parte côncavo e, portanto, o morrinho é a parte convexa, tá? Não tem como errar. Tudo bem? Muito bom. E aí é o seguinte, a gente não vai ver o espelhinho de frente, tá? Então aqui eu tenho um espelhinho, né? Esse espelho é o espelhinho côncavo, tá? Essa face aqui é a face, ó, cavar aqui a face refletora, só que a gente não vai ver o espelho de frente, a gente vai ver ele de ladinho, tá? Então eu cortei o espelho aqui e o que você vai ver é a seção transversal do espelho. Beleza, gente? Seção transversal do espelhinho. Muito bem. Aí, ó, então a gente vai ver ele de ladinho, que você vai ver é um arco, né, representando o espelho, tá? Um arco, né? E essa face aqui é a face refletora, tá? A face não refletora são representadas por risquinhos, tá? Então aqui nós temos os risquinhos que mostram pra gente qual é a face não refletora. Tudo bem? Então a face refletora aqui está voltada para a esquerda, né? Para a esquerda. A face direita é a face não refletora. Tudo bem? O côncavo. Um convexo, né? É assim, ó. Aqui eu tenho um espelhinho convexo também, olha só. Espelhinho retrovisor do carro, tá? Esse aqui é um espelhinho convexo. Tudo bem? Então a gente colocar ele de ladinho, né? Você vai ver um arco, né? Essa face refletora, aqui a parte de trás é a não refletora, tá? Muito bom. Então temos duas maneiras de representar tanto o côncavo como o convexo. Beleza? Muito bem. Aí, ó. A face refletora é essa aqui, voltada para a esquerda, tá?
Eu não precisava ter dito isso para vocês, porque eu coloquei os risquinhos. Aqui os risquinhos dizem para mim qual é a parte de trás do espelho, tá? Então, se essa é a parte de trás, evidentemente essa é a parte da frente. Então, a face refletora dos 4 aqui está voltada para a esquerda. Tudo bem até aí? Muito bom. Aí, ó, vamos ver como é que são os elementos geométricos dos espelhos esféricos. Então, o espelho esférico ele é um pedaço da esfera, tá? É uma calota esférica, beleza? Então aqui eu tenho a esfera, e aqui a esfera ela tem um certo centro de curvatura, tá? Então o C aqui é o centro de curvatura. A distância do centro de curvatura a qualquer ponto da esfera é o raio de curvatura, tá? O espelho, ele vai ser só esse pedacinho aqui, tá? Então, o espelho não é um pedaço grande da esfera, não. É um pedacinho pequenininho, tá? O espelho é um pedacinho pequenininho da esfera, tá? Esse ângulo alfa aqui, ó, é o ângulo de abertura do espelho. Então, se você ligar a parte superior do espelho com o centro de curvatura com a parte inferior, vai me dar o ângulo de abertura alfa do espelhinho. A gente vai ver já já que esse ângulo de abertura é bem pequenininho, tá? Esse eixo aqui, pontilhado, ele é o eixo principal, tá? Onde o eixo principal interceptar o espelho, bem neste ponto aqui nós vamos ter o vértice do espelho, tá? Então V é o vértice do espelho. E aí bem no meio, entre o vértice e o centro, bem no meio, eu vou ter o foco do espelho. Então Fzão é o foco do espelho. Beleza até aí, gente? Muito bom. A distância do foco até o vértice, a gente vai chamar essa distância de Fzinho, que é a distância focal, tá? Então, Fzão é um ponto, Fzão é o foco do espelho, e Fzinho é uma distância, é a distância focal, tá? Então, a notação que eu estou usando é essa, Fzão é o foco do espelho, e Fzinho é a distância focal. Como o foco está bem no meio entre o centro e o vértice, e a distância do centro para o vértice é o raio de curvatura, então essa distância é metade, a distância focal é metade do raio de curvatura, tá? Então a distância focal é metade do raio de curvatura. Beleza até aí, gente? Tudo bem? Perguntas? Dúvidas? Dá um print aí que eu vou mudar o slide aqui. Tudo bem, gente? Vocês vão perceber que nesta aulinha aqui não vai ter tarefa, tá? Esta semana não vai ter tarefa porque nós não vamos ter visto o suficiente para fazer a tarefa, tá? Então, tarefa só na semana que vem. Hoje está liberado de tarefa. Beleza? Deixa eu fazer uma perguntinha aqui para vocês, ó. Vocês viram essa formulinha aqui, ó? Qual foi a primeira vez esse ano? Qual foi a primeira vez esse ano que você viu essa formulinha aqui? Fzinho é igual a R sobre 2. Fala aí para mim. Qual foi a primeira vez esse ano que você viu essa formulinha aqui? Tá? Em que aula você viu essa formulinha aqui pela primeira vez este ano? Hoje. Muito bem. Então, esta formulinha, você está vendo ela na aula de hoje. E qual é o objeto de estudo da aula de hoje? Espelhos esféricos. Então, significa dizer que esta formulinha você vai utilizar para resolver exercícios de espelhos esféricos, tá? Veja, parece meio óbvio, né? Se você aprendeu essa formulinha na aula de espelhos esféricos, então você vai usar essa formulinha para resolver exercício de espelhos esféricos, tá? Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque vai ter gente que vai querer usar essa formulinha aqui para resolver exercício de lentes. Aí eu vou falar para vocês, ó, a formulinha para você resolver exercício de lentes, você vai aprender na aula de lentes. A formulinha que você vai usar nos exercícios de espelhos esféricos, você aprendeu na aula de
espelhos esféricos. Então, a fórmula que você aprendeu na aula de espelhos esféricos, utilize para resolver exercícios de espelhos esféricos. A fórmula que você vai aprender na aula de lentes, utilize para resolver exercício de lentes. Foi claro, gente? Por que eu estou salientando isso? Porque vai ter o carinha, vai ter o cidadão, vai ter o brasileiro aí que vai querer usar essa formulinha para lentes. Ela não funciona para lentes. Tá certo, gente? A formulinha que você vai usar em lentes, a gente vai ver na aula de lentes. Essa formulinha não vale para lentes. Então, eu vou rogar uma praga para você. Se você usar essa formulinha na aula, para resolver exercícios de lentes, eu vou rogar uma praga, tá? Você vai cair no mundo das drogas e da prostituição, tomar no fogo do inferno, tá certo? Não é para usar essa fórmula para lentes. A fórmula que você vai ver que funciona para lentes, verá na aulinha de lentes, tá? E eu não sei, mas me parece, pode ser que nós já estejamos ao vivo, né? Vendo a aulinha de lentes. Ao vivo, que eu digo presencialmente, tá? E aí eu vou passear pela sala e aí eu vou ver, vai ter carinha que vai usar essa formulinha. Se eu vir alguém usando essa formulinha para resolver exercício de lentes, eu estou avisando. Eu vou esculachar, tá certo? Não vale para lentes. Esta fórmula não vale para lentes, tá? Beleza? Se você, professor, eu tô mandando aqui, se eu já estiver no mundo das drogas e da prostituição, vai ser pior, você não vai passar em medicina por causa desta formulinha aqui que você errou, tá? Você não vai passar por causa desse exercício. Você vai ficar na lista de espera e não vai passar por causa desse exercício. Fui claro agora? Muito bom. Então essa formulinha não vale para lentes, tá, gente? Beleza? Posso seguir então? Vamos que vamos. Muito bom. Então a gente vai estudar os espelhos esféricos, mas veja, não é qualquer espelho esférico que a gente estuda. A gente só estuda os espelhos esféricos que obedecem às condições de nitidez de Gauss, né? Então, Gauss, vocês vão escutar muito falar deste cara aqui, ele tem vários estudos em várias áreas do conhecimento, tá? Principalmente em estatística, né? Na verdade, não é um Gauss só, né? É uma família Gauss. Que beleza. Bom, aí é o seguinte. Quais são as condições de nitidez de Gauss? São duas. A primeira, os raios devem incidir próximos ao eixo principal e pouco inclinados, tá? Então já já a gente vai estudar os raios notáveis. Vocês vão ver que os raios vão incidir próximos ao eixo principal e a inclinação do raio vai ser uma inclinação suave. Os raios que incidirem próximos ao eixo principal e pouco inclinados são chamados raios paraxiais, tá? Então, quando eu falar para você raio paraxial, o que tem que vir à sua cabeça é um raio que incide próximo ao eixo principal e pouco inclinado. Beleza? E a segunda restrição é que o ângulo de abertura do espelho ele tem que ser menor que 10 graus, tá? Então, veja, o ângulo de abertura alfa, né, é você ligar da parte superior do espelho ao centro, a parte inferior, tá? A gente vai ter esse ângulo aqui. Então, o ângulo de abertura ele tem que ser pequenininho, beleza? Qual é a consequência do ângulo de abertura ser pequenininho? A consequência é que o espelho, apesar de esférico, como esse ângulo é muito pequeno, ele é quase plano, tá? A curvatura dele vai ser muito suave. Então, a consequência é que o espelho, apesar de esférico, é quase plano, a curvatura é muito suave. Esse espelho aqui, se você for pegar ele, a curvatura dele já não é tão suave assim, tá? Então, se eu fosse traçar aqui, ó, a circunferência, né? Imagina a circunferência aqui, ó. Beleza, gente? Imagina a circunferência. O centro seria mais ou menos aqui. Se eu ligar do centro a esse ponto e do centro a outro ponto, vai me dar o ângulo de abertura que já é maior que 10 graus, tá? Então, por exemplo, esse espelhinho aqui, ó. Esse espelhinho aqui, ele não é gaussiano, tá? Se você olhar ele de lado, né? Se eu colocar ele aqui de lado, ó, vou afastar um pouquinho aqui, ó.
Pela curvatura dele, eu consigo imaginar que o centro de curvatura está mais ou menos aqui, tá? Então, se eu ligar o centro à parte superior e do centro à parte inferior, vai dar o ângulo de abertura. E esse ângulo aqui, claramente maior que 10 graus, tá? Esse ângulo aqui está em torno de 70 graus, mais ou menos, tá? Então, esse espelho aqui, esse espelho não é um espelho que obedece às condições de Gauss, não é um espelho gaussiano, tá? Esse espelho aqui não forma imagens nítidas. Eu tenho outro espelhinho aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse espelho, ele é côncavo, tá? E aí a curvatura dele é muito suave. A curvatura dele é suave. É quase plano, quase plano. Aí o centro de curvatura dele não tá aqui, tá? Tá lá longe. E aí se eu ligar o centro com a parte superior e o centro com a parte inferior, vai dar um ângulo de abertura bem pequenininho, tá? O ângulo de abertura é bem pequenininho. Tá lá longe o centro, beleza? Tá? Esse espelho, ele é o espelho gaussiano, ele vai fornecer imagens nítidas, tá? Espelho retrovisor lateral do carro, olha lá, esse aqui é um espelho convexo, tá? Se você olhar ele de ladinho, a curvatura é muito suave, quase plano, tá? Eu tenho aqui espelhinho de maquiagem. Esse espelhinho de maquiagem é um espelhinho côncavo, tá? Se você olhar de ladinho, ó, a curvatura é suave. A curvatura é bem suave. É quase, não dá para perceber que ele é curvo, tá? E do outro lado eu tenho ele plano. Ó, espelhinho plano. Esse é o plano, tá? Esse aqui é o côncavo. Tudo bem, gente? E como é que eu sei quem é um, quem é outro? Pela imagem. Quando eu olho, esse aqui é o espelho plano, tá? Beleza? Aqui é o espelhinho plano. Dá para ver a imagem ali, tá? Professor Vogt, no caso, eu, aqui, ao vivo, tá? Esse é espelhinho plano. Em espelho plano, a gente sabe que o objeto e a imagem tem exatamente o mesmo tamanho. Olha o côncavo. Olha o côncavo. A imagem já é maior. Deu para perceber que a imagem é maior? Sim ou não? Por que a imagem é maior? Porque aqui, nesse caso, a tela do meu computador está entre o foco e o vértice do espelho côncavo. Vai formar uma imagem virtual direita e maior. A gente vai ver isso no finalzinho da aula de hoje, tá? Beleza? Mas assim, olhando para o espelho, lateralmente, a curvatura é muito suave, quase plano, quase imperceptível, né? Porque é o espelho gaussiano. Tudo bem? Muito bom. Então, gente, por causa dessa razão, exatamente pelo fato do ângulo de abertura ser pequenininho, pelo fato da curvatura ser muito suave, olha lá, eu vou voltar no slide anterior, né? Então, pelo fato da curvatura ser muito suave, a gente vai usar essa notação aqui, tá? Então, as duas notações são válidas, mas é preferível a notação da direita, tá? Então, o examinador pode usar as duas notações, mas você, querido aluno, vai usar a notação da direita, que é melhor para a gente desenhar os raios, é melhor para desenhar as imagens, tá? Então, essa notação aqui da direita, você vai desenhar o espelho com uma régua, tá? E só a bordinha dele que você vai inclinar para dizer se ele é côncavo ou se ele é convexo, tá? Então, o examinador pode usar quaisquer das duas notações, mas você vai usar a notação da direita. Você vai usar essa aqui para o côncavo e essa aqui para o convexo por causa das condições de Gauss. Tudo bem, gente? Beleza? Tamo junto até aqui? Beleza? Muito bom. Posso seguir? Muito bom. Então vamos lá. Aí é o seguinte. A gente vai estudar qual é a meta da aula de hoje, tá? A meta é você olhar para a imagem e através da imagem você conseguir, por exemplo, dizer qual que é o tipo do espelho, tá? Então, você olhando aqui, esse espelhinho aqui, você está vendo uma imagem, tá? Está vendo a imagem ali do Prof. Vogt, beleza? Eu vou colocar o outro espelhinho aqui, ó. Deixa eu ver. Consegui fazer isso aqui, ó. O espelhinho tá aqui e o outro espelhinho aqui. Cadê tu? E ó. Prof. Vogt. Dá para ver as duas imagens aí ou não? Dá, né? Você consegue perceber que uma imagem é maior e que outra é menor? Sim ou não? Né? O espelho plano,
a imagem tem o mesmo tamanho do objeto, tá? Espelho côncavo, né, tem a imagem maior que o objeto, tá? Então, se eu tenho os dois espelhos lado a lado, o que está com a imagem, se eu comparar as duas imagens aí, a imagem do espelho côncavo, né, como o objeto está entre o foco e o vértice, vai me dar uma imagem maior que o objeto, e o espelho plano vai dar uma imagem do mesmo tamanho do objeto, tá? Então, eu sei que esse espelho ele é côncavo por causa da imagem, tá? Então, olhando para a imagem, eu consigo distinguir, através das características da imagem, eu consigo distinguir se o espelho é côncavo, se é plano, se ele é convexo, tá? Então, a meta da aula de hoje é isso, você saber as características da imagem, tá? Muito bom. Então, para a gente chegar nas imagens, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é desenhar os raios, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar primeiro com o espelhinho côncavo. Quando você for desenhar os raios, tá? Você vai... Porque veja bem, na folhinha aí, se você pegou a folhinha, eu deixei para você o PDF, tá? Se você pegou a folhinha, esse desenho está pronto para você, tá? Mas se você não pegou a folhinha, aí você vai desenhar no seu caderno. Tudo bem, não tem problema. Como é que você vai desenhar? Quando você for desenhar o espelho, você vai desenhar esse conjunto aqui, tá? Você vai desenhar a representação do espelho, vai desenhar o eixo principal e esses três pontos notáveis aqui, que são o centro, o foco e o vértice. Mas você tem que sempre lembrar, e é importantíssimo isso, senão sai tudo errado, tá? Tudo errado, tudo errado. Você tem que lembrar que o foco tem que estar bem no meio entre o centro e o vértice. Então você vai medir a distância focal, que é a distância FV, e vai marcar a mesma distância para cá, tá? A distância do centro para o foco é a mesma distância do foco para o vértice, que é a distância focal. Ou seja, o foco tem que estar bem no meio entre o centro e o vértice. Se você não colocar o foco bem no meio do centro e o vértice, sai tudo errado. Beleza? Eu estou colocando aqui a notação, né, do espelho curvo, não é isso? Embora eu tenha falado para você que você vai usar a notação da direita, ou seja, você vai desenhar o espelho com uma régua, né? Excepcionalmente aqui nos raios, eu vou desenhar o espelho com a notação curva aqui para você enxergar uma determinada coisa que eu quero que você veja, tá? Então vamos lá. Quando o raio incide paralelo ao eixo principal, então eu vou desenhar o raio incidindo paralelo ao eixo principal. Você já deve ter ouvido falar, alguma vez na sua vida, que toda vez que o raio incide paralelo ao eixo principal, ele é refletido em uma direção que passa pelo foco, tá? Mas por que é assim, né? Por que quando entra paralelo, sai pelo foco? Vamos supor que eu não soubesse que o raio, ao entrar paralelo, ele seria refletido em uma direção que passa pelo foco, tá? Então, se eu não soubesse que o raio, ao entrar paralelo, sai pelo foco, como é que eu faria, né? Se o cara me deu um raio e eu quero desenhar o raio refletido, eu vou para a base, né? Qual é a base da reflexão? As suas leis. A reflexão ela tem duas leis. A primeira lei, qual que é? É a lei em que o raio incidente, o raio refletido e a normal são coplanares, estão todos no mesmo plano. E a segunda lei é o valor do ângulo de incidência igual ao valor do ângulo de reflexão, tá? Então eu vou fazer isso aqui. Eu vou desenhar a normal, vou ver o ângulo de incidência, marco de reflexão com o mesmo valor, e aí eu consigo traçar o raio refletido. Tá? Então eu estou indo para a base da reflexão. Igual a R. Bom, só que o espelho é curvo, né? Como é que eu faço para desenhar a normal quando o espelho é curvo? Lembra, a normal passa pelo ponto em que a luz incide no espelho, e como o espelho é curvo, a normal sempre passa pelo centro de curvatura. Lembra disso, gente? A normal passa pelo centro de curvatura, tá? Você aí que mora na cidade de São Paulo, basta lembrar que a normal é igual o ônibus que vai para a Praça da Sé. O que o ônibus vai para a Praça da Sé faz? Ele passa pelo centro. Pegou? Entendeu? Sacou a piadinha, singela piadinha? Bacana, né? Praça da Sé é o centro da cidade de São Paulo, né? A normal passa pelo centro, tá? Sempre a normal passa pelo centro. Aqui na geometria, evidentemente, não é o centro da cidade, mas sim o centro de
curvatura, tá? Então, normal vai passar pelo ponto em que a luz incide pelo espelho e pelo centro de curvatura. Foi lá e desenhou a normal. Tudo bem? E aí, gente, esse ângulo aqui entre o raio incidente e a normal e o ângulo de incidência, o de reflexão vai ter o mesmo valor. Na hora que eu fizer I igual a R, eu desenhar o raio refletido, eu vou perceber que o raio vai passar pelo foco, tá? Então, entrar paralelo, sair pelo foco, é uma consequência de duas coisas. É uma consequência de I igual a R, da lei da reflexão, e, segunda coisa, o espelho ser gaussiano, tá? Então, entrar paralelo, sair pelo foco, uma consequência da lei da reflexão I igual a R, e do espelho obedecer às condições de nitidez de Gauss. Tudo bem? Bom, a partir do momento em que eu desenhei o raio, que eu concluí que o I igual a R e, portanto, o raio passou pelo foco, agora eu não preciso mais desenhar normal, tá? Então a gente vai decorar. Toda vez que o raio incidir paralelo ao eixo principal, ele vai ser refletido numa direção que passa pelo foco. Beleza? Então, eu provei para vocês, né, pela lei da reflexão, que ao entrar paralelo ele sai pelo foco. Agora não precisa mais desenhar normal. A gente vai decorar. Entrou paralelo, sai pelo foco. Se entra paralelo, sai pelo foco. Quando entrar pelo foco, sai paralelo, tá? Vamos fazer então o segundo raio. Estão acompanhando aí? Beleza? Beleza. Então vai. Entra pelo foco. Entra pelo foco. Como é que ele tem que sair? Bom, pelo princípio da reversibilidade, né? Se entrar paralelo, sai pelo foco, entrar pelo foco tem que sair paralelo, tá? Então eu desenho o raio passando pelo foco. Provavelmente ele vai sair paralelo ao eixo principal, tá? Olha lá, desenho o raio, incidindo pelo foco. Bom, mas se eu não soubesse que ele sai paralelo, como é que eu faria? Eu desenharia a normal. A normal passa pelo ponto em que a luz incide no espelho e passa pelo centro de curvatura. Então, esse é o ângulo de incidência, o de reflexão tem o mesmo valor e, como consequência, o raio vai sair paralelo ao eixo principal, tá? Então, a partir do momento que eu provei isso para vocês, que quando entra pelo foco sai paralelo, né, que é uma consequência de I igual a R, e aí o que você vai fazer? Você vai decorar, tá? Então não precisa mais desenhar normal. Tudo bem, gente? Tranquilo? Entra paralelo, sai pelo foco, entra pelo foco, sai paralelo. Beleza? Perguntinhas até aí. Vogt, se o ângulo central do espelho fosse maior que 10 graus, o que eu deveria fazer para resolver o exercício? Não vai cair exercício em que o espelho não seja gaussiano, tá? Pode cair para você desenhar o raio refletido. E aí, como é que você faz para desenhar o raio refletido? Se o espelho não for gaussiano, você vai fazer exatamente o que eu fiz aqui. Desenha a normal passando pelo centro, tá? Vai ter um exercício que eu coloquei na sua listinha de exercícios, em que ele aborda, né, o fato do espelho ser ou não gaussiano, tá? E aí você vai fazer esse exercício, né? E aí você vai perceber qual é o problema do espelho não ser gaussiano. Tudo bem? A normal é a bissetriz do ângulo. Veja, que ângulo que você está falando? Deste ângulo aqui, I mais R? Sim, a normal, ela é a bissetriz entre o ângulo formado entre o raio incidente e o raio refletido, tá? Sim, tem que ser a bissetriz para que I seja igual a R, tá? Professor, eu sempre que tenho que desenhar normal, ou posso refletir direto? Não precisa desenhar normal. Eu estou mostrando para vocês a normal aqui para mostrar de onde veio esses raios notáveis, tá? De onde eles vieram, tudo bem? Então eu estou provando para vocês que ao entrar paralelo sai pelo foco, porque é uma consequência de I igual a R e do espelho ser gaussiano, tá? Aí, a partir do momento que eu mostrei isso para vocês, beleza, então você provei, tá provado, né? Você não vai duvidar de mim, então agora você já pode decorar. Então entra paralelo, sai pelo foco, entra pelo foco, sai paralelo, e não precisa mais desenhar a normal, tá bom? Beleza? Posso mudar o slide aqui.
Então vai, estamos no espelho côncavo, né? E são 4 raios notáveis. O primeiro é esse, entra paralelo, sai pelo foco. O segundo entra pelo foco, sai paralelo. Vamos para o terceiro raio. O raio de luz que incide pelo vértice, ele é refletido com o mesmo ângulo em relação ao eixo principal. Vamos fazer? O raio de luz incide pelo vértice. Aí, ó, teria que desenhar a normal, né? Só que a normal passa pelo ponto em que a luz incidiu no espelho, que é o vértice, e a normal passa pelo centro de curvatura quando o espelho é curvo, né? A normal sempre passa pelo centro de curvatura quando o espelho for curvo. Então, neste caso, a normal é o próprio eixo principal, tá? Então, esse aqui é o ângulo de incidência e o de reflexão tem o mesmo valor. Ou seja, incidir pelo vértice e refletir com o mesmo ângulo em relação ao eixo principal é a exata aplicação da segunda lei da reflexão, I igual a R. Tudo bem, gente? Incide pelo vértice é refletido com o mesmo ângulo em relação ao eixo principal, tá? Não vai precisar desenhar normal mais, a gente vai fazer incide pelo vértice, sai com o mesmo ângulo. E o último raio aqui, ó, o último raio incide pelo centro, volta sobre ele mesmo, tá? Reflete, incide pelo centro, reflete sobre ele mesmo, reflete sobre si mesmo. Então eu vou desenhar o raio passando pelo centro de curvatura, tá? Se eu fosse desenhar a normal, como é que eu faria? A normal ela passa pelo centro de curvatura e passa pelo ponto em que a luz incidiu no espelho. Portanto, a normal está sobre o raio, certo? Se a normal está sobre o raio, se o raio está sobre a normal, o ângulo entre o raio e a normal é zero. Então o ângulo de incidência é zero. Pela segunda lei da reflexão, se o ângulo de incidência é zero, o ângulo de reflexão vai ser zero também e o raio vai voltar sobre si mesmo, tá? Então, provei para vocês que quando o raio incide sobre o centro de curvatura, ele é refletido sobre ele mesmo, tá? Provei desenhando a normal fazendo I igual a R. Agora você não precisa mais fazer isso, tá? Você vai decorar, incide pelo centro, volta sobre ele mesmo. Estão comigo, gente? Quando é que eu... Quando eu for desenhar, como é que eu sei qual que é o eixo principal? O eixo principal, ele vai cortar bem o vértice do espelho, tá? O vértice do espelho é bem o meinho do espelho, tá? Então, por exemplo, vou pegar uma reguinha aqui, ó. Aqui está o espelho, tá? Aqui está o espelhinho. Neste meu exemplo, o espelhinho é côncavo, tá? Então, o vértice está bem no meio do espelho, tá? Então, é esse eixo aqui, ó. Esse aqui seria o eixo principal, tá? Bem no meio, pegando bem no vértice do espelho, é o eixo principal, tá? Mais para frente, não hoje, mais para frente eu vou falar de eixo secundário, tá? Por enquanto, vamos concentrar nos raios notáveis. Tudo bem, gente? Então são 4 raios, tá? Vocês decoraram os 4 ou não? Vamos lá. Entra paralelo, sai pelo foco. Entra pelo foco, sai paralelo. Incide pelo vértice, sai com o mesmo ângulo. Incide pelo centro, volta sobre ele mesmo, tá? O incide pelo vértice é legal você decorar assim, ó. Eu tenho um amigo meu, também é professor de física, tá? O nome dele é Saikon. Saikon. Basta lembrar do meu amigo oriental, Saikon. Incide pelo vértice, Saikon, mesmo ângulo. Beleza? Entra paralelo, sai pelo foco. Entra pelo foco, sai paralelo. Incide pelo vértice, Saikon, mesmo ângulo. Incide pelo centro, volta sobre ele mesmo, tá? Entra paralelo, sai pelo foco. Entra pelo foco, sai paralelo. Incide pelo vértice, Saikon, mesmo ângulo. Incide pelo centro, volta sobre ele mesmo. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Posso mudar o slide, gente? Sabendo traçar apenas 2 raios, podemos resolver os exercícios? Eu vou falar isso já já, tá? Eu quero que você lembre dos 4, tá? Porque tem raio que não vai pegar no espelho. Você vai precisar de apenas 2 dos 4. Mas dependendo dos 2 que você pegar, tem raio que não vai pegar no espelho. Se o raio não pegar no espelho, não adianta para formar imagem. Então você vai ter que trocar o raio, tá? Eu quero que você memorize os 4. Tudo bem? Até porque pode ter exercício não de formação de imagem, mas exercício de raio notável, tá? É mais raro cair, mas pode cair exercício de aplicação de raio notável, você tem que saber os 4. Bom, gente, tudo bem até aí? Nós vimos como é que são os raios notáveis no espelho côncavo. Vamos ver como é que são os mesmos 4 raios no espelhinho
convexo, tá? Então vamos para o tópico número 5, raios notáveis no espelho convexo, tá? Espelhinho, convexo. Então vai, primeiro raio entra paralelo, sai pelo foco. Então veja que agora a face refletora, né? Ela continua voltado para a esquerda. Eu desenhei, se você reparar, eu desenhei todos os espelhos com a face refletora voltada para a esquerda. Mas nada impede no exercício da face refletora estar voltada para a direita, tá? Então na minha aula aqui eu padronizei e botei tudo com a face refletora voltada para a esquerda. Na hora da prova ele pode dar a face refletora voltada para a esquerda, voltada para a direita. Repare que o espelho convexo, a face refletora, então é essa aqui, tá? É que está voltada para a esquerda, tá? Beleza, então o raio vai vir aqui do lado esquerdo. O foco e o centro de curvatura estão atrás do espelho, tá? Então, o foco do espelho convexo está atrás do espelho. A gente fala que o espelho convexo tem foco virtual, tá? Está atrás do espelho. O foco no espelho côncavo fica na frente do espelho. Então, o espelho côncavo tem foco real. Tudo bem? Então vai. Então, eu vou fazer o raio de luz incidir aqui paralelo ao eixo principal. Muito bem. A gente já sabe que quando ele entra paralelo, ele é refletido numa direção que passa pelo foco, tá? Muito bom. Aí, se eu não soubesse isso, como é que eu faria? Eu desenharia, eu vou lá para... Se eu não sei como é que o raio é refletido, eu vou para a base. Qual é a base da reflexão? Duas leis, né? A lei da reflexão, segundo a lei da reflexão, I igual a R, tá? Então, se eu fosse desenhar I igual a R, eu preciso desenhar normal. Como é que eu faço para desenhar normal quando o espelho é curvo? Lembra, normal sempre passa pelo centro de curvatura, tá? Então, normal passa pelo centro de curvatura e pelo ponto em que a luz incide no espelho, tá? Então, aqui está a normal. E, portanto, esse ângulo aqui é o ângulo de incidência, aí o de reflexão aqui vai ter o mesmo valor, tá? Então, I igual a R, e aí se eu prolongar o raio refletido, eu vou ver que ele vai passar numa direção que passa pelo foco, tá? Então, ao o raio entrar paralelo ao eixo principal, ele vai ser refletido numa direção que passa pelo foco. Então, você vai alinhar a sua régua, né? Vai alinhar a sua régua com o foco aqui e o raio vai refletir para lá. O que vai passar pelo foco é o prolongamento do raio. Tudo bem, gente? Veja, eu estou enfatizando aqui, estou fazendo isso de propósito, estou enfatizando que a normal passa pelo centro de curvatura e estou desenhando a normal em todos os casos, tá? Na hora do exercício, na prova, você não precisa fazer isso, tá? Por que eu estou enfatizando que a normal ela passa pelo centro de curvatura? Porque mais para frente, especificamente na refração, é comum ele dar exercícios em que a superfície é curva, tá? E aí você vai ter que desenhar o raio refratado. E como é que eu faço para desenhar o raio refratado? Eu vou ter que desenhar normal. E quando a superfície é curva, normal passa pelo centro de curvatura, tá? Então eu estou preparando o caminho para o que vem pela frente, tá? Estou treinando vocês para os futuros exercícios que vocês vão resolver. Beleza? Bom, se entra paralelo, reflete numa direção que passa pelo foco, quando entrar numa direção que passa pelo foco, vai refletir paralelo ao eixo principal, tá? Então eu vou fazer o raio de luz incidir mirando no foco. Então veja, eu venho com a luz do lado de cá, mirando no foco do lado de lá, mirando no foco atrás do espelho, tá? Olha lá, mirando no foco atrás do espelho. Muito bem, e aí eu já sei que o raio vai ser refletido aqui paralelo ao eixo principal. Bom, se eu não soubesse isso, eu teria que desenhar a normal. Lembre-se que a normal passa pelo centro de curvatura. Aí esse ângulo é o de incidência e o de reflexão tem o mesmo valor, tá? Então, incidir na direção que passa pelo foco e ser refletido paralelo ao eixo principal é uma consequência da lei da reflexão I igual a R, né? E do espelho ser gaussiano. Tudo bem, gente? Estão acompanhando aí? Estão conseguindo desenhar os raiozinhos aí ou não? Professor, essa normal faz um ângulo de 90 graus com o espelho? Veja, o espelho é curvo, tá? Não faz sentido eu falar uma perpendicular a uma curva, tá? Então, para ser bem
preciso, né, na minha fala é o seguinte: a normal ela é perpendicular à reta tangente aqui, tá? Então, se você desenhar a reta tangente, a normal é perpendicular à reta tangente, bem no ponto, né, em que a luz incide no espelho. Então, se você desenhar a reta tangente, passando pelo ponto, né, tangenciando no ponto em que a luz incide no espelho, a normal é perpendicular a essa reta tangente. Beleza? Tá fácil até aí, gente. É gostoso desenhar esses raios, né? É uma coisa que relaxa. Às vezes você tá lá sábado à noite, meio triste, né? Cabisbaixo em casa. Vamos desenhar raio para dar uma descontraída. Beleza? Posso mudar o slide? Posso ir para o próximo slide? Sim ou não? Me sinto meio só aqui. Levanta a mão aí para eu ver. Levanta a mão. Posso mudar? Muito bem. Muito obrigado. Pode baixar a mão. Então, ó, vamos para o terceiro raio no convexo, né? Então, entre paralelo, sai pelo foco, entra pelo foco, sai paralelo. O terceiro raio incide pelo vértice. Incide pelo vértice. Olha lá, incide pelo vértice. Aí eu vou desenhar. Eu sei que ele vai ser refletido com o mesmo ângulo em relação ao eixo principal, mas se eu não soubesse, eu teria que desenhar normal. Lembre-se que a normal passa pelo centro de curvatura, tá? Então, nesse caso, a normal é o próprio eixo principal. Esse é o ângulo de incidência e de reflexão, o mesmo valor. Tudo bem? Muito bem, então incide pelo vértice, sai com o mesmo ângulo. Incide pelo vértice, sai com o mesmo ângulo. É a mera aplicação de I igual a R. E o último raio incide pelo centro, reflete sobre ele mesmo. Olha lá. Então o raio de luz incidiu, mirando no centro. Veja, no espelho convexo, o centro de curvatura está atrás do espelho, tá? Então eu venho com o raio do lado de cá, mirando no centro do lado de lá, tá? Beleza, aí eu vou desenhar normal. Né? Caso eu não soubesse como o raio seria refletido, eu teria que desenhar normal. A normal passa pelo centro e pelo ponto em que a luz incidiu no espelho, certo? Então, nesse caso, o raio está sob a normal. Se o raio está sob a normal, o ângulo de incidência é zero. Então, o ângulo de reflexão vai ser zero também. Então, o raio bate e volta sobre ele mesmo, tá? Então, eu provei para vocês, tanto no espelho côncavo como no convexo, os 4 raios notáveis, tá? Então, você não vai precisar mais desenhar normal. A gente vai decorar. Entra paralelo, sai pelo foco. Entra pelo foco, sai paralelo. Incide pelo vértice, sai com o mesmo ângulo. Incide pelo centro, volta sobre ele mesmo, tá? Entra paralelo, sai pelo foco. Entra pelo foco, sai paralelo. Incide pelo vértice, sai com o mesmo ângulo. Incide pelo centro, volta sobre ele mesmo. Só vocês. Entra paralelo. Entra pelo foco. Incide pelo vértice. Incide pelo centro. Muito bem. Eu pude escutar vocês aí. Professor, você me ouve? Ouvo? Eu ouvo vocês aí, tá? Eu ouvo. Muito bem. Que beleza. Tranquilo até aí? Beleza? Podemos mudar o slide. É possível obter um ponto imagem próprio no espelho esférico? A gente vai ver, tá? Já já a gente vai ver que sim. Beleza? Beleza. Muito bem, então agora, para resumir essa parada aqui, ó, só para ficar bem claro na cabecinha de vocês, tá? Esses são os raios notáveis. Entra paralelo, sai pelo foco. Entra pelo foco, sai paralelo. Incide pelo vértice, sai com o mesmo ângulo. Incide pelo centro, volta sobre ele mesmo. Ô, professor, mas se ele der um outro raio qualquer? Se ele te der um outro raio qualquer, que não seja esses notáveis, né? Aí você faz I igual a R, lembrando que a normal passa pelo centro de curvatura, tá? Então, essa tabelinha aqui, vocês gostam de tabelinha? Tabelinha é legal, né? Essa tabelinha aqui, ela vai te pegar, né? Vai pegar todos os raios, todas as situações, tá? Os 4 notáveis e um raio qualquer que não seja notável, aí você faz I igual a R com a normal passando pelo centro. Tudo bem, gente? Beleza? Então, chegou o grande momento da aula. Vamos formar as imagens. Tudo que a gente fez até agora é para vermos a formação das imagens, tá? Posso mudar o slide aí?
Vocês estão acompanhando? Sim? Tranquilo? Vou mudar, tá? Posso mudar? Vou mudar. Então tá bom. Então vamos lá. Vamos começar a formar as imagens. Vamos com calma agora, tá? Vamos começar pelo espelhinho côncavo. Muito bom. Aí, a gente tem 5 posições para colocar o objeto na frente do espelhinho côncavo, tá? Então aqui eu desenho o espelhinho côncavo, tá? Agora eu estou usando a notação que eu quero que vocês usem, né? Vou desenhar o espelho côncavo com uma régua, né? Só a bordinha dele que vai dizer para mim se ele é côncavo ou convexo. Neste caso ele é côncavo. O eixo principal e os 3 pontos notáveis, o centro, o foco e o vértice. Sempre lembrando que o foco tem que estar bem no meio entre o centro e o vértice. Sempre bem no meio, tá? Muito bem. Aí eu posso colocar o objeto em 5 posições. Posso colocar o objeto em 5 posições aqui diferentes, tá? Primeira posição, eu posso colocar o objeto para cá do centro, tá? Eu escrevi como sendo além do centro. Além do centro, atrás do centro, tudo bem, tá? Então tá para cá, tá à esquerda aqui do centro. A segunda posição é o objeto sobre o centro. A terceira posição é o objeto entre o centro e o foco. A quarta posição é o objeto sobre o foco. E a quinta posição é o objeto entre o foco e o vértice, tá? 5 posições, para cada posição uma respectiva imagem. A gente vai fazer todas elas. Tudo bem? Muito bom. Bom, como é que eu faço para desenhar a imagem de uma figura? Eu não sei desenhar a imagem de figuras, eu só sei desenhar a imagem de pontos. Então eu vou traduzir esta figura em 2 pontos, tá? Então eu vou chamar de pontinho A, a ponta da chama da vela, e o pontinho B, né, a base aqui da vela, tá? Se eu descobrir aonde está a imagem do ponto A e aonde está a imagem do ponto B, eu consigo saber onde está a imagem da vela, tá? Então, muito bem. Então, agora eu vou pensar só no ponto A. Muito bem. Como é que eu faço para achar a imagem de um ponto? Matematicamente falando, um ponto é a intersecção de 2 retas, tá? Então, eu preciso de 2 raios, né? Partindo do ponto A, que peguem no espelho para que eu possa ter a imagem, para que eu possa achar a imagem deste ponto A, tá? Muito bem. Quais raios que eu vou usar? Pô, vocês sabem 4 raios notáveis. 4, tá? Então, qual que você vai usar? 2, apenas. Quais 2? Os que você achar melhor, tá? A gente tenta sempre usar os 2 mais fáceis. Quais são os 2 mais fáceis? Entra paralelo, sai pelo foco, né? E entra pelo foco, sai paralelo, tá? O problema é que eu não vou conseguir formar todas as 6 imagens só com esses 2 raios. Você vai ver que dependendo da posição que o objeto esteja em relação ao espelho, tem raio que não vai pegar no espelho. Se o raio não pegar no espelho, aí não adianta nada, aí eu vou ter que trocar o raio, tá? Porque eu preciso que o raio pegue no espelho para que o raio seja refletido, porque a imagem é formada pelo cruzamento dos raios que saem do sistema óptico. Quando o sistema óptico é o espelho, os raios que saem são os raios refletidos, tá? Então eu preciso dos raios refletidos para formar a imagem, tá? Muito bem, então vamos fazer. Aí você vai ver que dependendo da posição a gente vai ter que trocar o raio, tá? Então vamos tentar usar só esses 2 aqui, ó. Que são os 2 mais fáceis. Entra paralelo, sai pelo foco, entra pelo foco, sai paralelo. Partindo da pontinha do objeto, então, do ponto A, olha lá, entra paralelo, sai pelo foco. Entra paralelo, refletiu passando pelo foco. Veja que eu não estou mais desenhando a normal. Não preciso mais desenhar normal. Eu já sei que quando entra paralelo, sai pelo foco. Tamo junto? Entra paralelo, sai pelo foco. Evidentemente, você está usando a sua reguinha aí, né? Vocês estão usando reguinha, né, gente? Ninguém está desenhando o raio com a mão livre, tá? Isso aqui não é desenho renascentista. Você tem que usar a reguinha. Muito bom. Entra paralelo, sai pelo foco. Agora vamos para o segundo raio. Ó, partindo do pontinho A, entra pelo foco, sai paralelo. Entra pelo foco, esse raio saiu, refletiu, paralelo ao eixo principal. Entra pelo foco, sai paralelo. Beleza? Bom,
esse ponto aqui, ó, o que é esse ponto aqui? Você concorda comigo que esse ponto é o vértice do pincel de luz que está saindo do espelho? Lembra disso? O vértice do pincel de luz que sai do sistema óptico é ponto imagem, né? Ponto imagem, tá? Então aqui nós temos o ponto imagem, né? Deste ponto objeto A. Então aqui vai ficar o ponto imagem que eu vou chamar de A', tá? Já já a gente vai ver que como o próprio raio cruzou, essa imagem ela é real. Tudo bem? Bom, mas antes das características da imagem, deixa eu achar a imagem do ponto B. Olha agora, gente, presta atenção. O ponto B, ele está sobre o eixo principal, tá? Quando o ponto estiver sobre o eixo principal, a imagem deste ponto também estará sobre o eixo principal. Se o ponto B está sobre o eixo principal, a imagem do ponto B vai estar sobre o eixo principal também. Eu já sei, a imagem do ponto B vai estar nessa reta aqui, tá? Muito bem, mas em que posição nessa reta? Veja, o ponto B ele está na mesma vertical do ponto A, não é? O ponto B está na mesma vertical do ponto A. Se o ponto B está na mesma vertical do ponto A, a imagem do ponto B vai estar na mesma vertical da imagem do ponto A. A imagem do ponto A está aqui, então a vertical é essa, tá? Então a imagem do ponto B está na mesma vertical da imagem de A, nessa vertical, sobre o eixo principal, tá? Então nessa vertical, sobre o eixo principal. Então está aqui a imagem do ponto B. Se eu sei a imagem do ponto A, se eu sei a imagem do ponto B, agora eu consigo desenhar a imagem da vela. Beleza? Tudo bem, gente? Então, se você reparou, na verdade, não vamos precisar nem nos preocupar com a imagem de B. Se o objeto está com a sua base apoiada no eixo principal, né, a imagem vai estar apoiada sobre o eixo principal também. Então, eu não vou nem precisar me preocupar com a imagem do pontinho B aqui, tá? Se eu achei a imagem do ponto A do ponto B vai estar sobre o eixo principal na mesma vertical da imagem de A. Acontece que tem exercício em que o cara não dá o objeto apoiado sobre o eixo principal, tá? E dá o objeto flutuando. E aí o que eu tenho que fazer? Aí eu vou ter que achar a imagem dos dois pontos. Como é que eu vou fazer para achar a imagem dos dois pontos? Igual eu fiz para achar a imagem do ponto A. Partindo do ponto A, tracei dois raios para achar a imagem do ponto A. Se o ponto B não estivesse sobre o eixo principal, estivesse, por exemplo, aqui, ó, onde está o meu mouse, né, eu faria a imagem do ponto B também, né, traçando dois raios, partindo do ponto B, traçando dois raios para achar a imagem de B. Tá? Aí, tendo a imagem de A, a imagem de B, eu consigo achar a imagem da vela. Tá claro, gente? Conseguiram achar a imagem aí? Beleza? Muito bom. E aí é o seguinte, beleza. Então, ó, na hora da prova é isso, tá? Você desenhou dois raios são suficientes para você achar a imagem. Vamos classificar esta imagem, tá? Então, o que é que cruzou aqui? O próprio raio ou o prolongamento? O próprio raio. Então, a natureza dessa imagem é real, tá? O próprio raio de luz cruza, a natureza da imagem é real. Quando for o prolongamento que cruzar, a natureza da imagem vai ser virtual. Em relação à orientação, repare, o objeto está acima do eixo principal. O objeto está acima e a imagem está abaixo. Então, a imagem tem uma orientação invertida em relação ao objeto, tá? Então, objeto acima, imagem abaixo, a imagem é invertida em relação ao objeto. Orientação invertida em relação ao objeto. Tamanho dessa imagem aqui, ó. A imagem ela é menor que o objeto, né? O tamanho da imagem menor que o objeto. E essa imagem é formada entre o centro e o foco. A imagem formada entre o centro e o foco. Beleza? Fácil até aí, gente? Tranquilo? Perguntinhas? Beleza? Muito bem. Aí, ó, vamos lá. Aí perguntaram aqui, ó, independente do raio escolhido, a imagem sempre será a mesma, certo? Perfeito, tá? Então, olha só, aproveitando a pergunta dela, olha só, muito boa a pergunta dela, olha só. Então, eu poderia ter usado
os outros dois raios aqui, eu poderia. E aí a imagem teria que ser formada exatamente no mesmo ponto, tá? Então, olha só, gente. Na hora da prova, acabou, tá? Desenhou esses dois raios, achou a imagem, já era, manda para o próximo exercício, tá? Mas aqui a gente não está na prova. Aqui a gente está aprendendo. Então eu vou desenhar os outros dois raios para vocês verem como é que faz, tá? Então na hora da prova não precisa desenhar todos os raios. Aqui eu vou desenhar para a gente aprender. Então partindo do ponto A, incide pelo vértice. Olha lá, incide pelo vértice. É refletido com o mesmo ângulo em relação ao eixo principal. Como é que eu faço para desenhar o mesmo ângulo mesmo? Eu faço assim, ó. Lembra que eu marcava um pontinho, né, do outro lado lá para a gente achar o ângulo certinho? Então nós vamos copiar o tamanho do objeto bem abaixo dele, tá? Então eu pego o tamanho do objeto, aqui ó, marco o tamanho do objeto e o mesmo tamanho bem abaixo dele, tá? Eu peguei o tamanho do objeto, essa medida aqui, marquei a mesma medida aqui para baixo. E aí eu tenho esse pontinho. E quando o raio sair lá do vértice, ele vai cruzar nesse pontinho aqui, tá? Então esse pontinho que eu marquei aqui me garante que o ângulo de incidência e de reflexão tem o mesmo valor. Tudo bem? Me garante que I e R tem o mesmo valor. Beleza? Só que esse pontinho aqui, ele serve de guia para você, tá? Você não precisa esticar o raio até esse ponto, tá? Você pode esticar o raio até cruzar aqui, que é o que nos interessa, tá? Então, você só alinha a tua régua com esse ponto, mas não precisa traçar o raio até ali, tá? Até aqui, onde cruzar é o suficiente. Beleza? E aí você pode reparar que cruzou exatamente no mesmo ponto que os outros dois raios, certo? Poderia fazer o raio incidir pelo centro? Poderia. Então, partindo da pontinha do objeto, se eu fizer o raio passar pelo centro, eita, não vai pegar no espelho, né? E agora, hein, gente? O raio, tracei o raio, não pegou no espelho. O que eu faço? Estou lá na hora da prova, desenho o raio, não pegou no espelho. Bom, o que você faz nessa situação? Duas possibilidades. Primeira possibilidade, quem é que desenhou o espelho? Foi você que desenhou? Se foi você que desenhou, você pode aumentar o tamanho do espelho para que o raio pegue no espelho, tá? Então, se você desenhou o espelho, você pode aumentar o tamanho do espelho. Agora, se o desenho do espelho foi dado na prova, você está lá na segunda fase e ele te deu o espelho no desenho, você não pode aumentar o tamanho do espelho, tá? Se você aumentar o tamanho do espelho, você estaria alterando o exercício. Então, você não pode aumentar. Aí, o que eu faço? Se o raio não pegar no espelho e eu não puder aumentar o tamanho do espelho porque não fui eu que desenhei, foi o examinador que desenhou, tá dado o tamanho do espelho para mim, eu troco o raio. Você tem 4, precisa de apenas 2. Se por acaso algum raio não pegar no espelho, você troca o raio. Beleza? Como aqui fui eu que desenhei o espelho, eu vou aumentar o espelho, tá? Então eu vou aumentar o espelho. Ó, aumentei. Beleza? Eu aumentei o espelho. Eu que desenhei o espelho do tamanho que eu quiser, tá? Então eu aumentei o espelho para que o raio que passasse pelo centro pegasse no espelho. Pegou no espelho? Pegou. Agora o raio vai ser refletido sobre ele mesmo, tá? E aí, se você reparar, gente, os 4 raios refletidos, presta atenção, a imagem não é formada por raio incidente, não. A imagem é formada por raio que sai do sistema óptico. Os raios que saem do sistema óptico, quando o sistema óptico for o espelho, são os raios refletidos. Olha lá. Esse raio refletido aqui, esse raio refletido aqui, esse raio refletido aqui e esse raio refletido aqui, os 4 se cruzam no mesmo ponto. Por isso que eu posso usar quaisquer 2 dos 4, porque os 4 cruzar-se-ão no mesmo pontinho. Tudo bem? E, portanto, né, independentemente do raio que eu pegue, né, as características da imagem vão ser sempre as mesmas. Beleza, gente? Ficou claro até aí? Beleza? Muito bom. A imagem virtual, já vou explicar, tá? A imagem virtual, quando o raio não cruzar na frente do espelho, aí a gente vai prolongar para trás, tá? Você vai ver que a imagem virtual é formada atrás do espelho, a imagem real é formada na frente do espelho. Sempre vai ocorrer a incidência do raio de luz paralelo ao foco ou incidindo no foco? Não, você que escolhe, tá? Os raios notáveis você que escolhe.
Você precisa de 2 só, tá? Você escolhe quaisquer 2 que você quiser. Qual o referencial que eu uso para dizer se está ou depois do centro? Antes ou depois do centro? Isso é uma questão de português só, tá? Falar que o objeto está antes do centro ou além do centro, mesma coisa. O examinador não vai pegar no seu pé por causa disso. Nas questões, o objeto está sobre o eixo principal? Pode não estar, né? Falei para vocês, se o objeto não estiver sobre o eixo principal, aí eu vou ter que desenhar a imagem dos 2 extremos do objeto. Igualzinho nós desenhamos a imagem aqui, ó, da pontinha da chama, tá? Se eu tivesse um outro ponto aqui, por exemplo, aqui, ó, flutuando, eu desenharia a imagem deste outro ponto, traçando 2 raios partindo deste outro ponto, né? Eu ia fazer a mesma coisa, entra paralelo, sai para o foco, entra pelo foco, sai paralelo e ver onde vai cruzar, vai dar a imagem deste outro ponto. Não é mais fácil apenas desenhar o raio que vai no vértice e incide com o mesmo ângulo, já que eu sei onde vai estar a imagem? Pois é, Luiz. Se você sabe onde está a imagem, você não precisa nem desenhar raio, né? O lance é o seguinte, a gente desenha o raio para achar a imagem, tá? Se eu sei onde está a imagem, por que eu estou desenhando o raio? Beleza? Então, a priori, eu não sei onde está a imagem, tá? Eu desenho os raios para descobrir aonde está a imagem. Então é necessário pelo menos um... Isso, eu preciso de 2 raios, tá? Um raio só não forma imagem, tá? Eu não consigo dizer onde está a imagem com apenas um raio. A gente vai ver no exercício, tá? Objeto flutuando vai ver no exercício. Calma, temos um longo curso de ótica pela frente, tá? Vai ter um exercício que o objeto vai estar flutuando e a gente vai fazer, tá? Vamos nos ater agora, primeiro, à base, tá? Muito bem, então formamos a imagem do objeto além do centro. Agora eu vou caminhar com o objeto, tá? Então nós temos 5 posições para colocar o objeto na frente do espelho côncavo, tá? Primeira posição, objeto antes do centro. Segunda posição, objeto sobre o centro. Depois eu vou continuar caminhando com o objeto, tá? Então, objeto sobre o centro, entre o centro e o foco, sobre o foco, entre o foco e o vértice, tá? 5 posições, cada posição, uma respectiva imagem. Que beleza! Então, vamos lá. Partindo da pontinha do objeto, entra paralelo, sai pelo foco. Partindo da pontinha do objeto, entra pelo foco, sai paralelo, tá? E aí eu já achei a imagem. Como o objeto está com a sua base sobre o eixo principal, a imagem do objeto vai estar com a sua base sobre o eixo principal também, tá? Então já achei a imagem aqui. Esses 2 raios são suficientes, já achei a imagem. Características dessa imagem. O que é que cruzou aqui? O próprio raio ou o prolongamento? O próprio raio. Essa imagem é real ou virtual? Real. A orientação, o objeto está acima do eixo principal, a imagem está abaixo. Então a imagem tem a orientação invertida em relação ao objeto. Tamanho dessa imagem, maior ou menor? Mesmo tamanho que o objeto, e esta imagem é formada sobre o centro de curvatura. Beleza, gente? Estão conseguindo fazer aí? Então, na hora da prova, desenhou esses raios aqui, 2 raios são suficientes, tá? Já achamos a imagem e já achamos as características desta imagem, tá? Bom, e aí acabou. Já pode ir para o próximo exercício, tá? Mas aqui a gente está aprendendo. Eu poderia fazer o raio incidir pelo vértice? Poderia. Incide pelo vértice, né? Reflete com o mesmo ângulo em relação ao eixo principal e vai cruzar exatamente no mesmo pontinho. Eu poderia fazer o raio incidir pelo centro? Olha lá, gente. Se eu partir agora da ponta do objeto e fazer o raio passar pelo centro, como o objeto está sobre o centro, o raio estaria na vertical, né? Partindo da ponta do objeto, passando pelo centro, o raio estaria na vertical. E se o raio está na vertical, ele jamais vai pegar no espelho. Então, o raio que incide pelo centro, quando o objeto está sobre o centro, esse raio não pega no espelho. E se o raio não pega no espelho, não adianta, né? Ele não vai me adiantar em nada, porque eu não vou conseguir formar a imagem que eu preciso que o raio pegue no espelho para que o raio seja refletido, porque a imagem é formada
pela intersecção dos raios refletidos. Tá gostoso, gente? Não é legal desenhar essas imagens? Muito bom, hein? Beleza? Tamo junto. Posso mudar? Posso mudar? Vou mudar, hein? Vou mudar. Tranquilo? Tá bom. Vamos lá. Próxima posição do objeto. Próxima posição do objeto. Agora eu vou colocar o objeto entre o centro e o foco, tá? Então ainda é o espelhinho côncavo. Ainda é o espelhinho côncavo. E o objeto está entre o centro e o foco. Então vamos lá. Mesma coisa. O objeto está apoiado sobre o eixo principal, então basta achar a imagem da pontinha do objeto. Entra paralelo, sai pelo foco. Entra paralelo, sai pelo foco. Agora eu vou fazer o raio incidir pelo vértice, tá, gente? Ó, incide pelo vértice, reflete com o mesmo ângulo em relação ao eixo principal. A pergunta é, como é que eu faço para desenhar o mesmo ângulo mesmo? Eu copio o tamanho do objeto bem abaixo dele, tá? Então eu vou medir o tamanho do objeto e marco o mesmo tamanho bem abaixo dele, tá? Então, ó, o tamanho do objeto aqui, copiei o tamanho do objeto bem abaixo dele, tá? E aí eu marquei esse pontinho. Quando o raio sair lá do vértice, ele vai ser refletido passando por esse pontinho. Isso me garante que I é igual a R, tá? E aí vai cruzar lá na frente. Beleza? Então, com esses dois raios, eu consegui formar a imagem. Beleza, então já posso dar as características da imagem. Então, a imagem da chama está aqui, tá? Então, a vela vai ficar aqui, ó, grandona, de ponta cabeça. Tudo bem? Características dessa imagem. Diga aí para mim, o que é que cruzou aqui? O próprio raio ou o prolongamento? O que cruzou aqui? O próprio raio ou o prolongamento? O próprio raio de luz, tá? E aí, essa imagem é real? Essa imagem é real ou é virtual? O próprio raio de luz que cruza, a natureza da imagem é real. Em relação à orientação, o objeto está acima do eixo principal e a imagem está abaixo. A imagem tem uma orientação invertida em relação ao objeto, tá? Natureza dessa imagem, né? Já foi a orientação invertida, o tamanho dessa imagem. Essa imagem é maior que o objeto, tá? E é formada onde, né? Além do centro ou atrás do centro ou antes do centro, tanto faz. Tudo bem, gente? Então, na hora da prova, eu desenhei esses dois raios, acabou, né? Matei o exercício e posso ir para a próxima questão, tá? Muito bem, mas aqui a gente está aprendendo. Eu poderia fazer o raio passar pelo foco? Sim ou não? Se o raio passar pelo foco, ele vai pegar no espelho? Bem, aqui no meu desenho, se eu fizer o raio passar pelo foco, ele não pega no espelho, tá? Aquela mesma questão anterior. Posso aumentar o tamanho do espelho? Bem, se foi você que desenhou o espelho, você pode aumentar o espelho. Se não foi você que desenhou, se o espelho está dado pelo examinador, aí você não pode mexer no tamanho do espelho, aí você poderia usar só esses dois raios mesmo, tá? Como eu desenhei o espelho aqui, eu vou aumentar o tamanho do espelho, beleza? Então eu alonguei o espelho aqui para que o raio passando pelo foco pegasse no espelho. Entra pelo foco, sai paralelo, tá? E você vai perceber que os raios cruzam-se exatamente no mesmo pontinho. Poderia fazer o raio passar pelo centro, partindo da pontinha do objeto, passando pelo centro. Como o centro está aqui agora, né, do lado esquerdo do objeto e o espelho está ao lado direito, partindo da ponta do objeto, passando pelo centro, esse raio não vai pegar no espelho, tá? E aí não pegou no espelho, não forma imagem. Tudo bem? Eu preciso que o raio pegue no espelho para que o raio seja refletido, para que aí eu possa ter a formação da imagem. Matamos, gente? Beleza? Suave? Muito bom. Aí, ó, essas três imagens que a gente acabou de fazer são imagens reais, tá? Não sei se vocês repararam em essas três imagens que a gente fez. As três imagens são reais e as três imagens a orientação deu invertida. Professor, isso é coincidência? Não, tá? Já já a gente vai completar um quadrinho de observações.
partindo do objeto real, que é o que a gente está vendo aqui, tá? Todos os casos o objeto é real. Lembra qual era a diferença de objeto real para objeto virtual? Objeto real, os raios abrem, né? Os raios abrem para chegar aqui, ó. Os raios abrem. Os raios estão abrindo. Como é que eu faço aqui, hein? Os raios abrem para chegar no sistema óptico, tá? Eles abrem para chegar no sistema óptico, tá? Em todos os casos aqui, o raio está abrindo para chegar no espelho, tá? Em todos os casos, o objeto é real. Objeto virtual, os raios tinham que estar fechando para chegar no espelho, tá? Só que os raios não fecham naturalmente. A gente viu o objeto virtual lá na aulinha de espelho, eu precisei de uma lente convergente para fechar os raios, então não vai ter objeto virtual por enquanto, tá? Objeto virtual a gente vai estudar só mais pro final da ótica. Então tudo que a gente está fazendo aqui é a partir de um objeto real. E quando o objeto for real, partindo do objeto real, se a imagem for real, a orientação vai ser invertida. Reparou? Nessas três imagens aí, as três foram reais, as três de orientação invertida. Isso é uma coisa que a gente vai concluir. Toda vez que a imagem for real, a orientação vai ser invertida, e toda vez que for invertida, vai ser real, tá? Outra coisa importante, nessas três imagens que a gente fez aí, você reparou que as três imagens reais, essas três imagens reais, elas são formadas na frente do espelho, tá? As imagens reais, elas são formadas na frente do espelho. As imagens virtuais são formadas atrás do espelho, tá? Então, se eu quiser projetar uma imagem, o que é projetar, né? Por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, eu quero projetar uma imagem sobre a tela, tá? Então eu tenho uma tela, eu quero projetar a imagem sobre a tela. Então eu posso colocar uma tela bem aqui, tá? Eu vou colocar uma tela bem aqui onde a imagem está sendo formada. Tudo bem? Se eu colocar uma tela aqui, ó, onde a imagem está sendo formada, o que vai acontecer? A luz que é refletida pelo espelho vai iluminar a tela. Tá? Eu coloquei a tela aqui, a luz que está sendo refletida pelo espelho, ela vai iluminar a tela, beleza? Só que bem na posição em que eu coloquei a tela, a imagem é formada, tá? A imagem vai estar sobre a tela, então o que eu vou ver na tela é a imagem projetada sobre a tela, tá? Essas três imagens reais, elas são formadas na frente do espelho. Então nessas três imagens eu posso colocar a tela aqui para que eu projete a imagem sobre a tela, tá? As imagens virtuais são formadas atrás do espelho. E aí não vai dar para projetar essas imagens virtuais. Por quê, professor? Porque mesmo que eu coloque a tela atrás do espelho, a luz nunca vai chegar nessa tela, porque a luz não vai furar o espelho para chegar na tela. Então não consigo projetar as imagens formadas atrás do espelho. As imagens formadas atrás do espelho são as imagens virtuais. Não dá para projetar as imagens virtuais, só se projeta as imagens reais, tá? Então só dá para projetar as imagens formadas na frente do espelho, que são as imagens reais. Tudo bem, gente? Eu vou colocar isso bonitinho no quadro para a gente não esquecer, tá? Beleza? Podemos caminhar com o objeto? O que acontece se eu colocar a tela mais para frente? Muito bem. Meu nome, queridos alunos, é Rogério Vogt, tá? Aqui, ó, em todos os slides aparece o meu sobrenome aqui, Vogt, tá? Então, meu querido aluno, me chame pelo meu nome, tá? Não confunda os seus professores, por favor. Muito bom. Então, o que acontece se eu colocar a tela mais para frente? Se a imagem é formada nessa posição, tá? Se eu colocar a tela para frente da imagem ou para trás da imagem, o que vai aparecer na tela é um borrão, tá? A imagem não fica nítida. Então, para eu projetar uma imagem nítida sobre a tela tem que estar na mesma posição da imagem. Se a tela estiver antes ou depois de onde a imagem é formada, o que vai aparecer na tela é um borrão, a imagem não fica nítida, tá? Fazendo uma analogia aqui, é o que vai acontecer, por exemplo, no seu olho, tá? A imagem ela é para ser projetada lá no fundo do olho, na retina, tá? Se a imagem for projetada exatamente sobre a retina, você vai enxergar direitinho. Se a imagem for formada antes da retina, você vai ver um borrão, você é míope. Se a imagem for formada depois da retina, o que vai aparecer na sua retina é um borrão também, só que aí você vai ser hipermétrope, tá? Então, para a gente ver a imagem projetada, né? Porque a imagem fique nítida sobre a tela, né? A imagem tem que ser projetada exatamente
na posição da tela, ou seja, a tela tem que ser colocada exatamente na posição em que a imagem é formada. Colocar a tela um pouquinho antes, um pouquinho depois da imagem, o que aparece na tela é um borrão, a imagem não fica nítida. Tudo bem, gente? Beleza? Muito bem. Vamos colocar o objeto agora sobre o foco, tá? Ainda é o espelho côncavo, tá? Estamos caminhando com o objeto, agora o objeto sobre o foco. E aí faz, partindo da pontinha do objeto, olha lá, entra paralelo, sai pelo foco. Entra paralelo, sai pelo foco, tá? E aqui, ó, incide pelo vértice e sai com o mesmo ângulo. Eu vou copiar o tamanho do objeto bem abaixo dele e marco esse pontinho. E aí o raio refletido passa por esse pontinho, tá? Isso me garante que IR tem o mesmo valor. Tudo bem? E aí, se você reparar, gente, os raios saíram paralelos, né? Quando os raios saem paralelos, a imagem é dita imprópria, tá? A imagem, ela é imprópria, tá? Então, a natureza dessa imagem é imprópria e ela se forma lá no infinito. Quando a natureza da imagem é imprópria, não faz sentido falar nem no tamanho nem na orientação, tá? Por isso que não aparece aí nem tamanho nem orientação. Tudo bem, gente? Beleza? Fácil até aí? Tamo junto. Beleza, suave. Posso mudar o slide? Vocês estão acompanhando? Me sinto só. Muito obrigado. Então vamos mudar o slide, tá? Vamos caminhar com o objeto. Então, para a última posição do objeto, tá? No espelho côncavo ainda. Então, o objeto entre o foco e o vértice. Então, o objeto está aqui, vamos lá. Entra paralelo, sai pelo foco. Incide pelo vértice, sai com mesmo ângulo. Incide pelo vértice, sai com mesmo ângulo. Como é que eu faço para desenhar o mesmo ângulo com precisão? Eu copio o tamanho do objeto bem abaixo dele, tá? Então, eu marquei o tamanho do objeto, com a régua medi o tamanho do objeto, marquei o mesmo tamanho aqui atrás, aqui embaixo, né? Aí o raio refletido passa por esse ponto. Isso me garante que IR tenham o mesmo valor. Aí, vamos lá. Vértice do pincel de luz que sai do sistema óptico é o ponto imagem. Meu sistema óptico é espelho. Os raios que saem do espelho são os raios refletidos. Esse raio refletido aqui e esse raio refletido aqui, se eu continuar esticando os raios refletidos aqui para a esquerda, eles não vão se cruzar. Então, para achar o vértice desse pincel que está saindo, eu tenho que prolongar para lá, tá? Aqui, esse ponto é o vértice do pincel de luz que sai. Aqui é o ponto imagem. Tudo bem? Muito bem. Muito bem, então a imagem da chama está aqui, a base da vela está sobre o eixo principal, né? Então a imagem da base da vela sobre o eixo principal, então está aqui a imagem da figura aí da vela, tá? Característica dessa imagem. Vamos lá, o que cruzou ali? O próprio raio ou prolongamento? É prolongamento. Então a natureza dessa imagem ela é virtual, tá? Em relação à orientação, repare, o objeto está acima do eixo principal e a imagem também. Então a imagem tem a mesma orientação do objeto. A gente fala que a natureza da imagem é direita em relação ao objeto. Direita em relação ao objeto, tá? Muito bem, o tamanho dessa imagem é claramente maior que o objeto e ela se forma onde? Atrás do espelhinho. Tudo bem? Virtual direita e maior formada atrás do espelho. O espelho côncavo, ele é muito conhecido por essa quinta imagem, tá? Ele é muito útil por causa dessa quinta imagem, tá? Então, essa quinta posição do objeto, né, que forma essa imagem aqui, né, essa situação, ela é a situação que fala que o espelho de maquiagem, né, essa é a situação que representa o espelhinho de maquiagem, que é também o espelho de loja de óculos. Como assim, professor, espelho de loja de óculos? Não tem a loja de óculos? Ah, professor, a loja de óculos é a ótica. É, só que eu não quis escrever ótica aqui para não confundir com a aula de ótica que eu tô falando para vocês, tá? Então, tem a loja que você compra os óculos. E aí você vai experimentar os óculos, tá? E aí você olha, você se vê no espelho desse tipo, tá? Então é esse espelho aqui de loja, né, de óculos, tá?
que também é o espelho de maquiagem, né? Aqui, ó, espelhinho côncavo, espelhinho de maquiagem, que também é o espelhinho de dentista, tá? Espelhinho de dentista. O dentista, aquele espelho que ele enfia na sua boca, é um espelho côncavo e o seu dente, que é o objeto, está entre o foco e o vértice do espelho e, portanto, o dentista vê a imagem do seu dente virtual direito e maior. Beleza, gente? Suave? Então, olha só, eu tenho aqui o espelho côncavo, tá? Espelhinho côncavo. Tudo bem? Tá. Esse espelho aqui, ele tem uma certa curvatura, O centro de curvatura está mais ou menos distante aqui, né? O centro de curvatura, e o foco está mais ou menos aqui, tá? Então, quando eu colocar o meu rosto entre o foco e o vértice, eu vou ver a minha imagem virtual direita e maior, tá? Dá para perceber que essa imagem aqui, ela é maior que o objeto? Ou não, tá? Não sei se dá para perceber muito que a imagem é maior, tá? Vou comparar aqui com o espelhinho plano. Se eu colocar aqui o espelhinho plano, vou tentar fazer isso aqui, tá? Espelhinho plano aqui, ó. Aqui, ó. Espelhinho plano, a imagem tá do mesmo tamanho, tá? Espelhinho plano, a imagem do mesmo tamanho, tá? E o côncavo, a imagem ela é maior. Olha lá, côncavo e o plano. Plano, mesmo tamanho, côncavo, a imagem é maior. Dá pra perceber isso ou não? Beleza, ó. Plano. Que beleza. Mesmo tamanho, côncavo, a imagem ela é maior, tá? Beleza? Esse espelho aqui dá pra ver bem, tá, gente? Espelhinho aqui dá pra ver bem. A mão da pessoa tá entre o foco e o vértice, tá? E a imagem, ela é direita em relação ao objeto, reparou? Os dedos apontam para cima, a imagem dos dedos aponta para cima, então tem a mesma orientação. Direita, né? Se é direita, a gente vai concluir isso já já que ela é virtual, você está vendo uma imagem virtual direita e o tamanho da imagem maior que o objeto, tá? Virtual direita é maior, tá? Então, tá aqui o espelhinho. Se eu colocar meu dedo aqui, né? Tá vendo a imagem aqui, virtual direita e maior, né? E o meu dedo, tá? Tentar fazer isso com o plano. Tem que apoiar isso aqui em algum lugar. Pera aí. Tentar fazer uma gambiarra aqui, ó. Aí. Aqui, ó. Tá? E o meu dedo, tá? Olha lá. Tá vendo a imagem virtual direita e maior, beleza? Tá? E aqui, ó. Espelho plano. Espelho plano, tá? Dá pra perceber que a imagem no espelho plano tem o mesmo tamanho e no espelho côncavo a imagem é maior? Sim ou não, hein? Dá pra perceber um pouquinho, né? Um pouquinho só a imagem no espelho côncavo, ela é maior, tá? Beleza, gente? Muito bom. Então esse espelho aqui, ele é importante por essa quinta posição, tá? Agora vamos formar a única imagem no espelhinho, convexo. Olha lá, espelhinho convexo. Só tem um caso, tá? Qualquer posição, como a frente do espelho aqui é essa, né? A face refletora está voltada para a esquerda. Qualquer posição que eu colocar o objeto aqui, ele vai estar para cada vértice e, portanto, vai formar um único tipo de imagem apenas. Beleza, gente? Então vamos lá. Olha lá. Entra paralelo, sai pelo foco, então o raio pega aqui no espelho e reflete para cá, e é o prolongamento que passa pelo foco, né? E incide pelo vértice, sai com mesmo ângulo, tá? Copie o tamanho do objeto bem abaixo dele, isso me garante que o ângulo de incidência e reflexão tenham o mesmo valor. A imagem é formada pelo cruzamento dos raios que saem do sistema óptico. Esse sistema óptico é o espelho, os raios que estão saindo do espelho são os raios refletidos. Aí tem a imagem formada pelo cruzamento dos raios refletidos. A imagem não se forma por cruzamento de raio incidente, tá? É cruzamento de raio refletido. Então esse raio refletido aqui e esse raio refletido aqui não vão se cruzar se eu continuar esticando eles para a esquerda. Tá? Então eu vou ter que prolongar eles para a direita. O prolongamento desse raio refletido aqui já está aqui. E o prolongamento desse raio refletido eu vou fazer. Prolonguei para lá. Então a imagem está aqui, tá? Então vamos lá, características dessa imagem. O que cruzou aí? O próprio raio ou prolongamento? Prolongamento. Natureza dessa imagem é virtual, tá? Repare a orientação. O objeto está acima do eixo principal, a imagem também. Então a imagem tem a mesma orientação do objeto. A orientação é direita
em relação ao objeto. Tamanho dessa imagem é menor que o objeto, e essa imagem é formada atrás do espelho, entre o foco e o vértice. O espelho côncavo só forma esse tipo de imagem. Para qualquer posição que você colocar o objeto, aqui na frente do espelho côncavo, a imagem vai ser sempre virtual direita e menor que o objeto, formada atrás do espelho, entre o foco e o vértice. Então a imagem é formada nessa região aqui, tá? Que eu estou achurando. Sempre, sempre, tá? A imagem é formada sempre nessa região. Tudo bem? Muito bom. E aí, ó, qual é a vantagem desse espelho? Como a imagem é menor, né? Concorda que cabe mais coisa por reflexão no espelho? Ou seja, se a imagem é menor, eu consigo enxergar uma região maior por reflexão. O campo visual desse espelho é maior, tá? Então, a vantagem do espelho convexo é que ele tem um campo visual maior que o campo visual do espelho plano, tá? Então, por isso que a gente usa ele como espelho de porta de garagem, né? Espelho de drogaria, espelho de loja, de segurança, né? Para você ter um campo de visão maior, tá? Por isso que você usa ele como espelho retrovisor lateral do carro, tá? Então, olha só. Então, o espelho retrovisor lateral do carro, ele é um espelho convexo. Aqui, ó, espelhinho convexo, beleza? Compara com o plano, tá? Compara com o espelhinho plano aqui, ó. Dá pra ver? Vou botar a imagem do professor Vogt ali, ó. Professor Vogt ali. Eita. Agora aqui, mais pra cá. Professor Vogt. Dá pra ver que no espelho convexo a imagem é menor? Sim ou não? O espelho convexo é esse aqui, tá? A imagem é menor. Dá pra ver que a imagem é menor? Né? Espelho plano, a imagem tem o mesmo tamanho, tá? Pode abaixar a mão aí, porque senão não dá pra ver. Que beleza. Baixa a mão, baixa a mão. Baixa a mão. Vamos lá. Aí, olha lá. No espelho plano, o objeto e a imagem tem o mesmo tamanho. Espelho convexo, a imagem é menor, né? Beleza, gente? E como a imagem é menor, você tem um campo de visão maior. O campo de visão é maior. E aí, você tem que levar isso em conta na hora de fazer uma ultrapassagem, tá? Alguns carros vêm marcado isso no próprio espelho. Não sei se dá para vocês lerem aqui. Está escrito assim, ó, Objects in mirror are closer than they appear. Objetos nesse espelho estão mais próximos do que parecem. Como assim estão mais próximos do que parecem? Porque eles parecem distantes, né? E por que parecem distantes? Porque a imagem é menor, tá? Se você não sabe que a imagem ela é menor porque o espelho forma esse tipo de imagem, o teu cérebro vai interpretar a imagem menor como o objeto estando distante. Aí você acha que o caminhão está distante, mas na verdade não está distante, ele está pertinho, tá certo? É o espelho que fornece uma imagem menor, tá? É a característica desse espelho convexo fornecer uma imagem menor, tá? Então você tem que levar em conta isso na hora de fazer uma ultrapassagem. Se você vê a imagem do caminhão pequenininho, se achar que ele está lá distante, né? Você se enganou, tá? Ele não está tão distante assim, né? Por quê? Porque é o espelho que forma uma imagem menor, tá? E ele está mais perto que você imagina. E aí, se você muda de faixa, você pode fechar o cara. E se fechar o cara, você pode ocasionar um acidente, tá? Tudo bem, gente? Vocês já viram no desenho do Tom e Jerry? Tem um episódio que o Tom e o Jerry estão brincando na frente da árvore de Natal. O ratinho quem que é? É o Tom ou é o Jerry? Eu nunca sei. Quem que é o ratinho? É o Tom ou é o Jerry? Quem que é o ratinho? É o Tom ou é o Jerry? Responde pra mim. Quem que é o ratinho? É o Tom ou é o Jerry? É o Jerry, tá. Então olha lá. Você já viu esse episódio? Vamos ver agora, ó. Tá o Jerry aqui brincando na frente da bolinha da árvore de Natal, né? E aí você vê a imagem dele refletida, tá? Então tá bom. Agora, a bolinha da árvore de Natal é um espelho côncavo ou convexo? Ah, é um espelho convexo, né? E se é um espelho convexo, a imagem tem que ser menor. Por que que aparece a imagem maior aqui que o ratinho, né? Porque o cara que fez o desenho não sabe física, tá? Você cresceu achando que esse desenho estava correto, tá?
E aí vem agora o professor de física na fase adulta e desmorona o que você acreditou na infância, tá? Então, quando você terminar a aula, você pode pegar o martelo e destruir a televisão, tá? Não serve pra porra nenhuma. Você acreditou que isso aqui era verdade e não é, tá? A imagem tá errada. Essa imagem não é maior. Como o espelho é convexo, a imagem tem que ser menor. E esse desenho já foi motivo de algumas questões de física. Tudo bem, gente? Bom, então vamos lá. Observações importantes. Partindo do objeto real, toda vez que a imagem é real, ela tem orientação invertida e a recíproca é verdadeira. Imagem real, orientação invertida, a natureza é real. Virtual à direita, direita é virtual, tá? Então, se você reparou, toda imagem virtual tinha orientação direita, toda orientação direita vai ter natureza virtual. 2. Só dá para projetar as imagens que são formadas na frente do espelho, tá? Aqui são as imagens reais. As imagens que são formadas atrás do espelho eu não consigo projetar. Eu até posso botar a tela atrás do espelho, mas a luz não vai conseguir furar o espelho para chegar na tela, né, que está atrás do espelho. Então não dá para projetar as imagens virtuais, só se projeta imagens reais. E aí tu vai guardar na cabeça. Se o cara falou para você que a imagem é projetada, você já sabe que ela é real. Só que da primeira conclusão, você sabe que se ela é real, ela tem orientação invertida, tá? Então, se ele soltar uma dessas 3 palavras no texto da questão, você já conclui as outras 2. Se a imagem é projetada, você já sabe que ela é real invertida. Se ele falou para você que a imagem é real, você sabe que ela é projetável e invertida. E se ele falar para você que a imagem é invertida, você sabe que ela é real e projetável, tá? Falou que a imagem é projetada, eu sei que é real e invertida. Se eu sei que é real, ela é projetável e invertida. Eu sei que ela é invertida, ela é real e projetável, tá? Falou uma, eu concluo as outras 2 palavras. E a terceira observação importante é o seguinte. Vocês estão com a folhinha aí, né? Vocês acabaram de fazer todas as imagens comigo. Então vai para a primeira imagem no espelho côncavo. Vai lá, primeira imagem no espelho côncavo. Pergunto a vocês, quem é que está mais perto do espelho? Objeto ou imagem? Quem é que está mais perto do espelho? Espelho côncavo, primeira imagem. Quem é que está mais perto do espelho? Objeto ou imagem? É a imagem. Quem é menor? Objeto ou imagem? A imagem é menor. Segunda posição. Quem é que está mais perto do espelho? Objeto ou imagem? Que é a posição em que o objeto está sobre o centro. Lembra disso? Objeto sobre o centro, a imagem se forma sobre o centro também. Então, estão na mesma distância. Se estão na mesma distância do espelho, vão ter o mesmo tamanho, tá? Terceira posição. O objeto estava entre o foco e o centro. A imagem dá além do centro. Então, a imagem está mais distante, o objeto está mais perto, tá? Se o objeto está mais perto, quem que é menor? O objeto. Quarta situação, a imagem ela é imprópria, tá? Quinta situação, o objeto entre o foco e o vértice. Quem é que está mais perto do espelho? Objeto ou imagem? Objeto. Quem é menor? O objeto. E no espelho convexo, quem é que está mais perto do espelho? Objeto ou imagem? A imagem. Quem é menor? A imagem. Sempre quem está mais perto do espelho é menor, tá? Então o elemento, seja ele objeto ou imagem, que estiver mais perto do espelho é menor, tá? Se estiver na mesma distância, vão ter o mesmo tamanho. Essas conclusões aqui vão ajudar a gente enormemente na hora de fazer exercício de conta, tá? O exercício que você tem que calcular, isso aqui vai ajudar muito a gente. Beleza? Suave? Ó, então um resuminho bacana para vocês guardarem na cabeça, tá? Resuminho bacana. Espelho plano. Objeto, partindo do objeto real, a imagem ela é virtual, a orientação é direita, né? O Cebolinha está de pé, a imagem está de pé também, e a imagem tem o mesmo tamanho do objeto, tá? Uma característica importante do espelho plano é a simetria, beleza? Espelho convexo. O que a gente vai ter? O objeto real, a imagem vai ser virtual, direita e menor, tá? E aí, qual é a característica importante nesse espelho? Como a imagem é menor, o campo visual é maior, tá? Então, a utilidade boa desse espelho é porque ele tem um campo visual bacana, tá? Um campo visual grande, tá? E o espelho côncavo, quando o objeto está entre o foco e o vértice, a imagem é virtual direita e maior, tá? Virtual direita e maior, tá? E aí, a característica importante do espelho côncavo é exatamente a quinta imagem que a gente fez, quando o objeto está entre o foco e o vértice, e aí proporciona uma certa ampliação. Beleza, gente?
essas características aqui, esse slide, vocês têm que guardar na cabeça, tá? Então, espelho plano, imagem tem o mesmo tamanho do objeto, convexa a imagem é menor, e o côncavo, quando o objeto está entre o foco e o vértice, a imagem ela é maior. Beleza? Vamos lá. Perguntinhas, perguntinhas, perguntinhas. Perguntinhas. O tamanho da imagem quando está entre o centro e o foco seria o mesmo tamanho entre o foco e o vértice? O tamanho da imagem quando está entre o centro e o foco seria o mesmo quando está entre o foco e o vértice? Quando ambos os objetos estiverem no meio desses pontos? Não sei. Tem que fazer a conta, tá? Tem que fazer a conta, né? Não consigo responder. Tem que fazer a conta para ver, tá? Slide número 7, para voltar no 7, é isso? Slide 7, tópico 7. Ok? Deixa eu tirar o tom em G aqui, ó. Quando eu olho para o espelho esférico, côncavo ou convexo, se eu vir a imagem é porque ela é virtual? Se eu não vir é porque a imagem é projetada? Não! Bruna! Ainda bem que você tocou no assunto, Bruna. Dá para ver imagem real e dá para ver imagem virtual, tá? Então, olha só. Aqui, você está vendo a imagem virtual, né? Beleza? Imagem virtual. Agora, quando a imagem ela é real, dá para ver também, tá? A única coisa é que você vai ter que estar com o espelho na parte por trás, tá? A luz tem que sair do espelho e refletir, chegar no seu olho, tá? A imagem vai estar na frente, tá? Então imagina o espelho aqui, a imagem vai estar na frente do espelho, vai estar flutuando aqui na frente do espelho, tá? E aí, se a luz chegar no meu olho, eu consigo ver essa imagem, tá? Então, para terminar, deixa eu mostrar uma paradinha aqui para vocês. Ó, vou ver se eu consigo mostrar, tá? Vamos ver se dá para mostrar aí, ó. Consegue ver alguma coisa aqui ou não? Conseguem ver alguma coisa aqui? Escorregou, desgraçado. Fica aí paradinho. Devagarzinho para ele não escorregar, tá? Dá para ver o quê? Dá para ver o sapinho? Conseguem ver o sapinho? Aqui, ei, escorregou, desgraçado. Aí, dá para ver o sapinho aqui, ó. Aí eu vou pegar o sapinho, tá? Ó. Cadê o sapinho? Cadê o sapinho? Tá? Você tá vendo aqui é uma imagem real, tá, gente? A imagem está flutuando aqui. A imagem está flutuando aqui, ó, mas não tem nada aqui, tá? O que isso aqui é? Eu tenho dois espelhos côncavos, tá? Então, se eu abrir essa parada aqui, ó, é um espelhinho côncavo aqui e outro espelhinho côncavo aqui com o sapinho aqui. Beleza, gente? Tá? Então, aí, a imagem real tá aqui, tá? Você tá vendo a imagem. Isso aqui é uma imagem real. Beleza? Consegue ver essa imagem, tá? E ela pode ser projetada, tá? Né? Aqui, ó, parece que ele tá aqui, né? Flutuando aqui, tá? Mas se eu passo o dedo aqui, não tem nada, tá? Você tá vendo a imagem do sapinho. Beleza, gente? Então é assim, ó. Visualmente, né? Eu não consigo perceber se a imagem é real ou virtual, tá? Dá para ver as duas, tá? Se eu souber como é que está o objeto, pela orientação eu consigo saber a imagem, né? Se eu estou de pé e estou vendo minha imagem de ponta cabeça, a imagem é invertida, se é invertida eu sei que ela é real, tá? Se eu estou de pé e vejo minha imagem de pé, minha imagem é direita. Então a natureza é virtual. Beleza? Mas dá para ver as duas imagens, tá? Você consegue ver as duas imagens. A única coisa é que a real dá para projetar, a virtual não dá para projetar. Beleza? Firmeza, gente? Suave? Muito bem. Tudo que a gente está vendo é a partir do objeto real, tá? Então, aquelas três conclusões que eu coloquei aqui, tá? Essas conclusões que eu coloquei aqui, ó, é a partir do objeto real, tá? Partindo do objeto real, se a imagem for real, é invertida, se for virtual, é direita, tá? Se o objeto for virtual, já não vai valer isso, tá? Mas é muito raro cair objeto virtual. Beleza? Então, isso aqui vale para objeto real. Tudo bem, gente? Então,
nós acabamos a aulinha, não tem tarefinha para casa, tá? Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar a dúvida para mim no Instagram, Física Resolve, tá? Você pode mandar a dúvida para mim no Instagram, Física Resolve, e no YouTube eu tô colocando, né? Eu depois gravo aqui, faço uma gravação minha e coloco a gravação lá no YouTube. Você pode assistir as aulas das semanas anteriores, tá? Muito bem, ninguém perguntou, né? Se eu ia colocar, se eu vou fazer a resolução hoje, né? Lembra que eu falei que ia fazer resolução no YouTube? Ninguém falou nada, né? Então vocês não estão interessados, tá? Então eu não vou falar se vai ter ou não, tá? Beleza, não vai ter hoje, tá, gente? Eu comprei um equipamento, tô esperando ele chegar e não vou fazer hoje, porque deve chegar hoje à tarde, mas é muito arriscado, tá? Até eu instalar e funcionar. Então, a chance de eu fazer a resolução semana que vem beira em torno de 100%, tá? Tá quase tudo pronto, eu fiz os testes, deu tudo certinho. Só tô precisando de uma mesinha de som para ter o retorno para poder escutar, senão vai que some o som e eu não tô escutando que sumiu, tá? Beleza? Então, me cobre na semana que vem. Tudo bem? Fechou? Não tem tarefa. Esses slides que você pegou nessa semana são os mesmos da semana que vem. Pode reparar que tem mais slides aí. A gente vai continuar na semana que vem e na semana que vem a gente vai fazer bastante exercício. Beleza, gente? Fechou? É isso. Tamo junto. Valeu!